Paz, queridos, vamos a mais um CRI Por Isso Falei. Hoje nós vamos falar especialmente de Caim e Abel, né? O segundo ali, que ouviu uma palavra do Senhor, fruto, né, de Adão e Eva, depois do pecado, tiveram relação, tiveram filhos, e é uma história super interessante, com dois corações, o mesmo propósito, a mesma palavra, e a gente vai ver a diferenciação, né, do que faz pessoas sendo criadas no mesmo ambiente, no mesmo lugar, às vezes terem uma postura tão diferente. Queria te encorajar também a não esquecer do meu livro físico, Deus Sabe o Significado de Quem Você É, para você já estar adquirindo, deixa aqui nos comentários, que a gente entra em contato para estar te entregando, a gente envia, sim, se você for de outra cidade não tem problema, e aqui você vai ver, né, tem vídeos anteriores falando sobre o livro, para você quer saber mais detalhes, mas tenho certeza que na sua jornada, sendo homem ou mulher, vai agregar e muito na sua vida, porque só Deus sabe realmente quem você é. Amém? Fica até o final, já se inscreve no canal. Eu tenho um canal pessoal também que fala, um canal ministerial, na verdade, que tem todas as minhas ministrações. Vou deixar aqui para você estar se inscrevendo e conhecendo também, se você quiser. Deus abençoe. Vamos lá, falando de Caim e Abel, está lá em Gênesis 4, né? A minha versão que eu tô lendo aqui é a NVT, a nova versão transformadora, né? Das Bíblias com a linguagem mais acessível, né? Mais assim, fácil de leitura, de entendimento. Ela é um pouco mais fiel, né? Ao original, então você vai gostar bastante. Eu te indico muito a ter, né? Bíblias com a versão NVT. Então ali em Gênesis 4, ele começa falando, né? Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou quando deu à luz a Caim. E ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, o mais novo, né? E Caim cultivava o solo. Então, Caim se tornou um agricultor, né? No tempo da colheita, ou seja, referente ali ao tempo da colheita de Caim, que era ali, né? O agricultor, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Gravem isso. Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções do cordeiro dentre as primeiras crias do seu rebanho. Então, essa diferenciação aqui é uma chave muito preciosa. Por quê? Porque os dois são filhos de Deus, amém? Os dois foram criados pelos mesmos pais, certo? Só que o que acontece? Existem pessoas que elas realmente acreditam, né, que o mundo deve algo para elas. Elas têm uma independência e um orgulho de realmente achar que elas têm tudo, que elas conseguem tudo e que todos nós devemos algo para elas, do que elas ainda não têm, do que elas ainda não podem, mas elas são merecedoras de tudo isso. E esse é uma raiz de orgulho, esse é uma raiz de independência. Por quê? Porque tudo que passa sobre as nossas mãos, nós somos o quê? Mordomos. O nosso Deus e Pai é o dono da coisa toda, amém? Ele é o dono de todas as coisas, inclusive, se ele quiser e fizer assim, eu paro de respirar agora e não vou desfrutar de nada que eu tenho no meu guarda-roupa, de nada que eu tenho na minha casa, de nada, de nenhum procedimento que eu fui fazer, nada. Então, tudo que nós temos, inclusive nosso fôlego de vida, as nossas coisas da nossa casa, a nossa família, né? Tudo é do Senhor, nós somos mordomos, o tempo é do Senhor, nós somos mordomos, tudo é do Senhor. Mas quando há pessoas com essa raiz de orgulho, com essa raiz de independência, quando ela tem que entregar algo para o Senhor, ela realmente negocia no seu coração e acredita que ela conseguiu algo por si só. Que ela realmente conseguiu algo porque ela foi atrás, porque ela levantou cedo, porque ela que conseguiu o serviço, porque ela que se qualificou, porque ela isso, porque ela aquilo, porque ela aquele outro, porque ela é merecedora, ela merece tudo isso, ela que buscou, ela que fez e aconteceu. Não, nós de nós mesmos nada podemos fazer, é o que diz na palavra. Então, se eu tenho essa raiz dentro de mim de orgulho e de independência, eu sempre vou dar para o Senhor alguma coisa. Eu vou ser sim parcial. Eu vou tentar fazer negociatas no meu financeiro para dar o que eu quero, na medida que eu quero, porque eu acredito ser assim. E a gente fica pasmo de como as pessoas fazem um bem bolado ali para não ser fiel àquilo que deve ser. De não realmente devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor.
Então, isso são raízes do quê? De independência, porque você realmente acredita que aquele recurso é seu, assim como Caim acreditou que aquela produção era dele. Então ele fez muito no ver dele, eu fiz o que eu deveria fazer, eu dei alguma coisa para o Senhor, eu dei uma parte, ainda fiz muito, eu dei uma parte das minhas ofertas ao Senhor, só que não é dele, nada é nosso, nada é seu. Entende? Se você tem esse entendimento, esse coração desprendido, quanto mais você está desprendido das coisas à sua volta e você entende que a tua prioridade é gastar o teu tempo, o teu fôlego de vida e as tuas prioridades estão nas coisas do Senhor, porque todas as demais, elas vêm até você, ainda que às vezes você tem que trabalhar menos, só para priorizar e se dedicar às coisas do Senhor. Não há ninguém que abra mão das coisas para estar com o Senhor, para focar no Senhor, que não venha a ser derramado uma porção diferenciada em tudo aquilo que a pessoa faz. Por quê? Porque o Senhor faz essas coisas. Ele não tem nada que você oferte o seu melhor horário, por exemplo, no teu salão. O teu melhor horário é num sábado. Se você ofertar um sábado para o Senhor, você vai ter muito mais do que você pede ou pensa sempre. Entende? É sobre isso. Se você tem recursos, coisas que você precisa e você negocia para dar a sua parte para o Senhor, você faz ali um ajuste, um bem bolado, por exemplo, você é o dono do seu negócio. Você esconde, né, aquilo que deveria ser um montante teu para dar para o Senhor, só para dar menos ou dar o que você considera certo, você está negociando, você realmente acha que alguma coisa é sua a ponto de você negociar o que você vai dar ou não, que foi o que o Caim fez. Caim foi parcial, por quê? Porque ele se achava independente, ele realmente acreditava que ele estava fazendo muito ainda, dando alguma coisa para o Senhor. Então, tem problema ser Caim ou ser Abel? Tem problema, mas na verdade assim, se você quiser se manter Caim até o final da sua vida, está tudo bem. O que você não pode é querer ser Caim, entrando na fila daquele que dá tudo como Ananias. Entende? Então, Ananias e Safira também foram parciais, né? Foi aqueles que faleceram até ali, justamente porque enganaram o Espírito Santo. Entraram na fila de aquele que discipulou Paulo foi... Eu vou lembrar, em nome de Jesus. O que discipulou Paulo foi, enfim, logo vem, o Espírito Santo em nome de Jesus vai me fazer lembrar. Então, ele, né, aquela pessoa que se deu tudo, eu não posso ser parcial e querer a mesma recompensa de quem dá tudo, né, mas ele foi, e o que fez Caim dar alguma coisa, e o que faz você viver muitos, você sempre se quebrar na questão financeira, talvez seja isso. Você na sua cabeça tá fazendo muito, em lá de vez em quando dá 10%. Em lá de vez em quando trazer uma oferta no culto, sendo que a oferta faz parte do culto e você quando dá acha que tá fazendo muito. Só que você só pensa assim porque você realmente acredita que algo é seu, que você tem direito a alguma coisa, que alguma coisa que passa sobre a sua mão é seu. É fruto do meu trabalho, é fruto da... Ei! Tudo que está sobre as nossas mãos é do Senhor. Nós somos mordomos, amém? Mordomos. Estamos trabalhando porque o mordomo trabalha o dia inteiro na casa do seu Senhor com aquilo que não é seu. Entendeu? É sobre isso. Mas quando você começa a aceitar o engano de Satanás, que alguma coisa é seu, e você se acha como Eva, no direito de ter e ser como Deus, que na verdade não foi só Eva, né? Foi Adão e Eva, porque a ordem estava sobre Adão. Mas é mais fácil culpar o outro do que assumir a sua bronca, certo? Então... quando você começa a cair nesse engano de realmente achar que você tem direito a alguma coisa, que você é merecedor de alguma coisa, que alguém te deve, que o mundo te deve, que Deus te deve, que as pessoas à tua volta te devem, porque às vezes você teve uma criação difícil, pais difíceis, você passou por momentos dolorosos, você passou por traumas, por dificuldades, e ninguém te deve nada, amém? Isso fez parte da sua história para que você, ao encontrar Cristo, entenda que Cristo morreu por nós e teve a pior morte de cruz, por algo que ele não fez. Porque todas as pessoas que te fizeram mal eram pecadoras. Você, que passou todo esse mal, também é pecador. Você também faz mal às pessoas todos os dias. Então, mas Jesus não fez. Jesus não era assim. Então, ou seja, quando nós encontramos Cristo, toda essa dor, todo esse mal, tudo aquilo que nos machucou, o Senhor nos mostra, eu estava lá, eu chorei com você, eu sofri com você. Hoje, agora eu quero que você venha a mim, acesse a mim, me conheça, me aceite e caminhe comigo. E eu vou te mostrar o propósito de cada um desses processos. Ou às vezes vou te mostrar só lá na glória. Mas agora, essas dores, essas cicatrizes, essa escassez que você passou, vão cessar. Porque você está em mim e nada mais te falta. Eu já sou tudo que Deus deveria te dar. Eu sou, Jesus é.
tudo que nós precisamos, merecemos ou deveríamos ter, nada mais. Ele não nos deve mais nada. Então, tudo que passa na nossa mão, tudo que a gente ganha, tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, por exemplo, fui lá hoje, a Maravilhosa fez a minha sobrancelha, daquele jeito lá, aquela técnica, né, diferente que estão fazendo agora. Maravilhosa. Ei, tudo é o Senhor, entendeu? E a gente desfruta, sim, desfrutamos, mas não é meu. Se eu tiver que tirar tudo que eu tenho aqui, ó, e doar amanhã para alguém que o Senhor me direcionar, eu vou dar porque não é meu. Entende? Se você cair no engano de ficar segurando coisas que o Senhor colocou, confiou a você, para você cuidar para Ele, você vai minguar cada vez mais, cada vez que você fica retendo coisas que não é sua e que Ele te deu às vezes para abençoar outros, para repassar para outros, para ofertar na vida de outros, para ser bênção e gerar o testemunho dele, para que você saiba que Ele prometeu para essas pessoas determinados acessos, determinados bens, determinadas coisas, e a pessoa tá lá orando, esperando no Senhor, Ele já te inquietou para levar, para doar, para fazer, para transbordar, para repartir tudo que Ele te confiou, e você tá aí, ó, segurando, e Ele tá lá com essas pessoas esperando as respostas que Ele já gerou em você para fazer. Então não caia no engano de Caim, de se achar independente e que você é dono de algo. Você tem algo, você faz muito quando dá algo pro Senhor, pro reino ou para alguém. Você está só fazendo o seu papel de mordomo, que é cuidar de forma consciente, íntegra, conforme a palavra do que é do Senhor. E pasmem, você que faz o básico, você que dizima, e para dar 10% você calcula até a vírgula. Você que dá oferta no culto, mesmo que seja sempre as menores notas, e acha que está fazendo muito, lá na palavra você vai ver que tem um versículo que fala sobre uma parábola que fala do servo inútil, que fazia só o básico. Você chegar no horário no seu serviço e sair no horário do teu serviço é o básico, é um servo inútil, porque você está fazendo o mínimo que lhe foi pedido, né, e imposto para que você ganhe o seu salário. Você ser um servo bom e fiel, que prova do transbordar do Senhor é você fazer além. Você arredondar, você jogar para cima, você dar aquilo que Ele tocar no seu coração naquele culto, naquele dia, e não calculadinho, cronometrado, aquilo que você vai fazer. Eu sei que quem cronometra, quem faz ali calculado certinho, faz com todo o coração, de querer ser tão certinho, que calcula até, né? Só que isso é considerado o básico, então faça além, porque Deus conhece teu coração. Ele sabe que o teu coração é fazer 100% do que o Senhor espera de ti. Só que essa parábola do servo inútil, porque faz o básico, ele tá te chamando a ir além. Então deixa o teu coração ir além, amém? Entenda que não é teu e ninguém vai se Deus não dá. O teu ir além vai transbordar ainda mais para você, porque esse é o ponto. E pasmem, você transborda muito mais com ofertas e sementes do que efetivamente com a segurança de fazer um mínimo, que é devolver 10% do que é do Senhor, porque não é nosso. Você jamais pode trabalhar com 100% do teu recurso, porque ele não é seu. Por isso que há famílias e famílias num looping de prejuízo e prejuízo e prejuízo, porque trabalham com o que não é seu. Então, às vezes, claro, o Senhor está tratando algumas coisas, puxando algumas coisas, espremendo a gente para tomar decisões que a gente não toma, e Ele mexe nas finanças também. Enfim, tem tratamentos para isso, mas o ponto aqui é quando a gente faz além, amém? E Caim, voltando, né, aqui a Caim e Abel, o ponto de Caim foi esse, cair no engano de achar que a colheita era dele, porque ele trabalhava naquilo ali o ano inteiro, e o fato dele ter escolhido dar algo para o Senhor era muito. Ou seja, não faz sentido o Senhor não ter aceitado. Na cabeça dele, ele não via como ele precisava de uma mudança de atitude, ele já estava fazendo muito, porque ele considerava que ele tinha algo. Agora vamos ao ponto de Abel. Abel Abel apresentou ali, né, a melhor porção, as melhores, no plural, as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias. Ele tirou o primeiro pedaço do bolo. As primeiras crias ele já separou ao Senhor, e só os melhores. Não aqueles com algum defeito ou com alguma avaria, mas os melhores cordeiros. Então pensa só, por que tu faz isso? Tu faz isso quando tu quer agradar a pessoa. Tu sabe que assim, ó, se é teu, eu vou te dar o melhor. Se eu tô cuidando de algo pra ti, eu não vou te trazer qualquer coisa. Se tu confiou a tua casa a mim, quando tu chegar, a tua casa vai estar um brinco. Eu vou preparar a melhor mesa pra ti, a melhor cama pra ti se descansar, a melhor refeição, porque a casa é tua e tu me deixa desfrutar dela. Eu trabalho dela o dia inteiro, mas eu desfruto de uma casa grande e maravilhosa, o melhor carro, as melhores coisas, mas por cuidar do que é teu, eu vou te dar o melhor. Sem contar o fato, né, abrindo parênteses aqui, do amor, né? Que quando você ama, você separa automaticamente o melhor. Se eu vou sair, a melhor roupa, o melhor tratamento é para a pessoa que eu amo, o melhor jeito de falar, o melhor jeito de me portar, o melhor presente é para quem eu amo. Então, mas Abel, ele tinha essa consciência, não é meu. Não é meu, tudo é do Senhor, não é meu, tudo é do Senhor. Se tudo é do Senhor e é para Ele que eu vou oferecer, eu vou dar o melhor.
Porque a primeira parte é do Senhor, é dele, as coisas são deles. Eu sei que se eu devolver para ele o que é dele e o que é o meu melhor, eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar de mim, porque é assim, todo mundo ama a melhor parte, todo mundo ama a primeira parte. Se eu sou uma pessoa especial na tua vida e tu me dá o resto do bolo, depois de ter dado o primeiro pedaço do bolo para outra pessoa do meu lado, não vai ser a mesma coisa, e não é só comigo, é com você também, e com todos nós, é só você pensar, se colocar no lugar, se colocar na situação. Tá entendendo? Então, por isso que Caim não aceitava que a oferta dele não poderia ser aceita, porque ele deu alguma coisa. Eu trabalhei o ano inteiro, eu fiz muito, eu te dei algo. Pô, eu fui na igreja, eu fiz alguma coisa. Eu dei alguma coisa. Tu tá reclamando do quê? Por que tem que ser 10? Por quê? Porque você não gosta de se submeter. Você não gosta de receber ordens, você não gosta de ser obediente, não tem um coração quebrantado e contrito e humilde de entender que se está a 10ª parte ali, não é seu, só faça, não questione. Entende? Se a oferta faz parte do culto, não fica fazendo cálculo. Pergunte ao Espírito Santo e faça, porque ninguém vai perder no dar. Semeie na vida dele. Eu, por muitos anos, ensinei primícias errado, porque primícia pra mim era isso que Abel fez. Ele separou o melhor da primeira parte. Então eu sempre falo para as pessoas, assim como Abel, quando você vai separar o teu dízimo, não deixe para o final, porque nunca vai dar e você sempre vai fazer com dor no coração, porque você ainda tem contas para pagar, porque você não santificou o teu salário, a primeira parte. Então dê a primeira parte, separe primeiro a 10ª parte, arredonde, faça mais do que lhe foi pedido, e depois, se você santificando a primeira parte, você vai ver a multiplicação que Deus vai fazer. Porque o que a gente mais conhece é testemunho de pessoas que têm um salário mínimo e fazem e ainda ajudam os outros. Por quê? Porque são fiéis. A primeira coisa que elas tiram é do Senhor, não é para si. Então, esse é um segredo para você. Amém? Se você é dono da sua empresa, você tem que tirar o valor para você, incluindo as suas despesas, porque as suas despesas pessoais, elas não são da empresa. E você precisa, sim, do montante que você tirou para você, tirar a 10ª parte. Né? Não do que eu quero, do que eu acho que eu tenho que dar. Isso é ser parcial. Amém? Isso é uma dica, isso é um conselho. E o que acontece? A primícia, na verdade, eu aprendi recentemente num seminário de finanças com um apóstolo muito sábio nessa área, que a primícia é algo que você oferta na vida dos teus pastores e é um dia do teu trabalho, né? Você tem o seu salário lá, você divide em 30 dias, que o mês ali geralmente tem 30 dias, e vai ver quanto dá um dia de trabalho seu. E esse valor de um dia de trabalho seu, isso é uma primícia que você oferta na vida do sacerdote da casa, do seu pastor, não na igreja. Então, ofertando na autoridade sobre a tua vida, com certeza, além de você ser mão de Deus nas pessoas que estão se doando, né, para sua vida espiritual, para sua comunidade, para aquilo que você quer viver espiritualmente no reino, você ainda vai, com certeza, multiplicar essa semente na tua vida, porque você está sendo mão de Deus aqui. Então, isso também é um fato muito importante. Então, ou seja, o coração de Caim era que ele realmente era dono daquilo ali. Ele cuidava, ele cultivava, e ele fez muito em dar alguma coisa, como é o pensamento de muitos irmãos, infelizmente, muitas pessoas. Só que Abel não. Abel tinha esse coração, é do Senhor. Então, se é pra ele, eu vou ofertar pra ele, eu vou tirar a melhor parte da primeira parte, porque é dele, não é meu. Amém? Orgulho, independência, dependência e obediência. Honra, reconhecimento. E o que acontece ali? O Senhor aceitou a oferta de dependência que Abel tinha do Senhor, de reconhecer que era do Senhor, não era dele, de obedecer, de honrar, de reconhecer que as coisas eram do Senhor e não dele. Mas não aceitou a oferta de Caim, que achou que realmente era independente, que realmente tinha alguma coisa, que era orgulhoso, né? Que estava fazendo muito ainda no que ele estava fazendo. E Caim se enfureceu e ficou transtornado, porque realmente quem tem esse pensamento acha que está fazendo muito. Acha que realmente não tá devendo nada pra ninguém, acha que as coisas são dele e que as pessoas ainda devem algo pra ele, que realmente aquilo ali é dele, ele faz o que ele quer, e não é nada do que passa na nossa mão, nem nosso fôlego de vida é nosso, é tudo como para o Senhor, nós somos mordomos, a não ser que você não seja cristão, não esteja em Cristo, não conheça a palavra, como eu disse assim, hipocrisia você falar que é cristão sem conhecer o livro da Bíblia, sem conhecer o teu manual de vida que diz lá que você é um mordomo e tudo o que há é do Senhor, não é seu. Então, independência, dependência, orgulho, obediência, reconhecimento. Então, ele se enfureceu porque ele realmente achou que estava fazendo muita coisa, que ele tinha feito muito já, que não fez sentido nenhum Deus rejeitar se ele ainda deu, ele fez muito. E, né, o que veio? O Senhor perguntou para ele, por que você está tão furioso, né? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, ou seja, se cair a tua ficha, meu irmão, que nada é teu. Se cair a tua ficha, minha irmã, que existem muitas também. Se cair a tua ficha, que nada é teu, nada que passa na tua mão é teu.
Entende? Que você tem que parar de gastar 100% ou até mais de 100% da tua renda, que não é tua, para começar a honrar os princípios da palavra de Deus e devolver para o Senhor aquilo que é dele, além de ofertar na casa, ofertar nos cultos, ofertar na vida das pessoas, semear, compartilhar aquilo que o Senhor tem te confiado e não continuar pensando só em ti, nas tuas coisinhas, as coisas vão funcionar, o Senhor vai aceitar e a tua vida financeira vai mudar, porque finanças para um cristão é matemática exata, é princípio e prática, entende? Então não tem erro. Então ele falou, se tu fizer o que é certo, não será aceito, né? Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Deseja que você fique nesse lugar mesmo, de mesquinhez, de independência, de orgulho e arrogância, de achar que você tem algo, que realmente você faz muito quando dá alguma coisa, mas é você quem deve dominá-lo. Então isso é uma questão do século. Se tu fizer o que é certo, tu não vai receber. Se tu fizer o que é certo, se tu começar a fazer o que é certo na tua casa, na tua vida, na tua família, no ministério, nas coisas, não vai rolar, não vai fluir? Vai! Por que tu não para de querer insistir em coisa que não deve? Em práticas erradas, em comportamentos equivocados, né? Em, murmuração, rebeldia, acepção de pessoas, arrogância, orgulho, né? Independência de achar que você realmente tem algo, que as pessoas precisam de você, dependem de você, que as pessoas te devem algo, vitimismo, manipulação. O narcisismo impera dessa forma, eles fazem o caos, provocam o caos e depois se fazem de vítima. Se você se comportar com o que é certo, se você realmente aceitar as direções da palavra, que são sim confrontos diretos com a tua prática, com a sua vida e com as suas coisas, as coisas vão fluir em você e através de você. Então é muito estranho que você sempre tem que se deparar com todo mundo errado à sua volta e só você tá certo. Isso é muito errado, muito estranho mesmo. Não digo que, por experiência própria, você vai passar por situações e resistências a qual todo mundo vai te achar um agente do caos, e que se não fosse você, nada dessas coisas estariam acontecendo, como se tudo tivesse muito certo e muito bom, e você sabe que está totalmente fora da palavra de Deus e fora daquilo que o Senhor quer e realmente deixou determinado para nós e para o ministério. Mas vai passar anos e você vai ouvir o que? Você tinha razão. Tudo que você falou lá atrás está acontecendo agora. Eu estou comprovando e vendo que era exatamente como você falou. Então, assim, não desista nos seus momentos de pressões, quando você tiver que lidar com pessoas narcisistas, manipuladoras, que realmente distorcem a verdade para ter razão, porque vai chegar o momento da verdade vir à tona e você ser reconhecida por aquilo que você falava lá atrás. Então, eu estou falando justamente de, às vezes, você estar num ambiente saudável, com pessoas à sua volta, como a sua família mesmo, e você sempre achar o erro só no outro e nunca em si mesmo. Às vezes a gente precisa de ajuda para encontrar o que está errado em nós mesmos, né? Às vezes o teu cônjuge vai te trazer à luz coisas que você não está enxergando. Então, principalmente você, homem, que tem uma mente mais focada, né? Digamos assim, limitada pelo foco, pelo governo que vocês carregam. Escutem as suas esposas, escutem o que elas têm para agregar, escutem quando elas tentam abrir os olhos por perigos que você ainda não vê, que você vai enxergar lá na frente. Por quê? Porque se a gente está falando, a gente quer auxiliar. Amém? Então, voltando aqui para Caim e Abel, o certo hoje se tornou o errado. Quem faz e é radical com o que é certo se tornou, sei lá, assim, um monstro, né? Uma pessoa que realmente deve ser evitada. E aqueles que vão no oba-oba, na bagunça, no relativismo, são os bonzinhos e os certinhos. Então, imagina, Deus deu essa instrução. O próprio Deus falou ao coração de Caim: Caim, para de ser orgulhoso. Para de ser independente, para de achar que você realmente está construindo algo para si mesmo, ou que se dependesse de você, você conseguiria cuidar e cultivar de tudo isso. Isso tudo é meu. Eu te coloquei como filho, como mordomo, para cuidar das coisas que eu te confiei. Então, se tu me devolver aquilo que eu te confiei e a melhor parte, como teu irmão fez, você vai ter muito mais, você vai acessar muito mais, porque essa tua independência e arrogância de achar que você consegue produzir para si aquilo que só eu posso te dar acesso, vai te levar a dores maiores. Então, que esse alerta fique ao teu coração, caso você identifique que você é parcial ainda em algumas áreas, não necessariamente financeiro muitas vezes. Às vezes você pode estar na igreja, no ministério, que você se acha insubstituível, que você realmente acredita que você produz e faz algo para si mesmo. Se não fosse você, as coisas não estariam assim, assado, cu e frito, que você é o cara. Isso é uma independência, um coração orgulhoso, um coração independente, a qual o Senhor resiste e rejeita. Porque Ele sabe, Ele nos deixou escrito que sem Ele nada podemos fazer. Que se há sobre nós uma graça, uma unção, uma sabedoria, veio dEle, e a partir do momento que eu achar que de mim mesmo eu produzo algo, com certeza isso será podado de mim e eu vou ficar à míngua, assim, levando as coisas por mim mesmo, e vou, com certeza, ter uma queda ainda maior e mais dolorosa. Amém? Então,
Ele foi extremamente avisado, tome cuidado, o pecado está à minha e à sua porta, batendo ali, ó, todos os dias. Ei, poxa, olha só, tu fez a diferença na vida daquela fulana lá, ó. Tu ajudou aquelas pessoas, pô, tu foi lá pregar pras pastoras, pro conselho de pastores de Joinville. Nossa, uau, tu carrega algo, tem algo diferente. Agora tu não precisa mais gastar tempo em oração, jejum, palavra. Tu já sabe, é o nível que Deus te levou. Para de palhaçada. Sem Deus, sem a busca em Deus, sem o conviver com o Senhor, sem buscar o Espírito Santo, eu só vou fazer cagada atrás de cagada, besteira atrás de besteira, eu vou estar falando de mim mesma. Claro, tem um monte aí de pessoas achando líderes pra si, pastores pra si mesmo, pra continuar fazendo as coisas de qualquer jeito, mas eu não quero fazer parte desse time, não. Mas se eu não vigiar, se eu não cuidar, se eu negociar aquilo que o Senhor me entregou, as práticas que Jesus nos deixou para todos nós, não é só para pastores e líderes, é para todos, jejum, oração e palavra é para todos. Então, se eu abrir mão dessas práticas de intimidade, de relacionamento com o Senhor, de nada eu vou ter. Eu vou lá despejar coisas de mim mesmo e pode ter certeza que não vai dar bom. Então, o pecado está à porta, à sua espera e deseja te controlar, deseja te fazer ter uma vida medíocre de qualquer jeito, mas cabe a você dominá-lo. E como que eu consigo dominar essas coisas que ficam aqui, ó, martelando na minha mente, na minha alma e no meu coração todos os dias? Com oração, jejum e palavra, com fortalecendo o meu espírito, a voz do Espírito Santo dentro de mim, aquilo que ele tem pra mim. Vou virar uma bitolada? Não, eu tenho meus momentos de lazer, de ver um filme, de sair com meu esposo, de sair com minhas amigas, de fazer algo sim, mas a minha prioridade, o que eu não negocio é essa constância com as coisas do Senhor. Amém? Continuando ali, Caim, como ele não se abriu para aquilo que o Senhor falou para ele, né? Infelizmente ele não se abriu para essa mudança, para essa transformação. Como eu disse, nós que temos, eu posso realmente, isso eu não tenho comigo, para honrar o nome do Senhor apenas. Mas desde que eu vivi, né, tantas experiências com o Senhor, principalmente na finanças, porque eu também era pegada, eu entendi que o dinheiro era realmente um Deus e um poder e um controle na minha vida. Eu me desprendi totalmente disso, passei 2 anos assim bem difíceis para me desprender de tudo isso, além do falecimento do meu filho, que hoje, olha, o que eu tiver que dar, o que eu tiver que perder, o que eu tiver que passar, eu passo agradecendo e louvando o Senhor, porque isso realmente mexeu com a minha estrutura em todas as áreas. Então, Caim, ele não aceitou, porque pessoas que têm esse coração, né, essa mente de Caim orgulhosa, independente, que acha que quando fazem muito e ainda são parciais, eles não aceitam que estão errados. Por isso que foi um transtorno, ele não conseguiu aceitar, que Deus não aceitou aquilo que ele está fazendo, porque no ver dele ele está fazendo muito. Então, se você se identificou nessas características, fica ligado, porque a consequência é essa. Amém? Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. A confiança de Abel no seu irmão foi o que o matou. Ele jamais esperava que o irmão fosse lhe fazer mal. Ele o amava, ele confiava na palavra do irmão, né? Abel confiava em Caim. Abel era uma pessoa de confiança, uma pessoa aberta, uma pessoa quebrantada, uma pessoa obediente, uma pessoa que realmente tem um coração no reino, nas coisas do Senhor. Então essa confiança o matou. Então essa é a dica para você que já identificou pessoas à sua volta que são assim parciais, independentes, né? Pessoas que gostam de controlar, que gostam das coisas realmente da sua forma, né? Que realmente, além de serem parciais, querem te influenciar a sair desse lugar de dependência do Senhor, de semeadura, de fazer além do que lhe é pedido, porque esse perfil não se conforma com você que faz além do que lhe é pedido, que faz além do que está na palavra, que faz além do que o Senhor coloca no seu coração. Então não permita que eles venham matar o teu propósito, a tua intimidade com o Senhor, o teu acesso a coisas maiores que eles nunca vão acessar, porque tem esse coração parcial, independente, insubmisso e desobediente. Amém? E ali, ó, então o Senhor veio, né, até Caim e falou, onde está o seu irmão? Onde está Abel? E ele, não sei, se fez de desentendido, né, como se pudesse esconder algo do Senhor. Então você que às vezes promove essa parcialidade e ainda está influenciando negativamente pessoas que vivem além, que semeiam além, que têm esse coração desprendido e obediente e realmente vivem a mordomia cristã nas coisas do Senhor, saiba que você está se enganando, pode até estar enganando essas pessoas, influenciando elas negativamente, mas o Senhor, você não engana. O Senhor está atento, o Senhor está a postos. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Foi o engano de Caim ao falar com Deus, né? E Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão, o sangue que você derramou, que bebeu, o próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Olha só. Caim dependia do solo, ele era agricultor. E o mal que ele atraiu para o irmão,
como se o fato do irmão não estar mais ali fosse mudar, e Deus fosse aceitá-lo por causa disso. Não, ele não vai, ele vai continuar não te aceitando. A excelência do seu irmão, o coração quebrantado, obediente, né, e dependente do Senhor, realmente mordomo, realmente, sabe assim, resiliente, pessoa misericordiosa, preocupada, esses irmãos vão sempre denunciar a sua parcialidade, a sua independência, a sua desobediência, e o seu coração orgulhoso, soberbo. Não adianta, sempre vai, porque as atitudes são diferentes. Não adianta você querer tirá-lo desse lugar, porque sempre vai denunciar, mesmo assim. Então você vai colher coisas piores se você acha mesmo que precisa tirar o teu irmão desse lugar. Por quê? Porque o seu solo vai ficar infértil. Porque o pouco que você tem, você vai perder. Então fique atento àquilo que você tem feito. Se você tem esse coração parcial, se você ainda negocia coisas, não só no financeiro, tá? O seu esforço, a sua dedicação, o seu tempo. Se você realmente acha que Deus te deve algo, que as pessoas te devem algo, que o teu cônjuge te deve algo, que os teus pais até hoje te devem algo, pelo coração orgulhoso ou vitimista, que dá no mesmo, porque um vitimista é manipulador. Ele é tão amante de si mesmo que ele usa da sua dor como um troféu para manipular tudo e todos, achando que tudo e todos têm que fazer o que ele acredita ser o certo para si mesmo, porque o mundo lhe deve. E isso está errado. Jesus sofreu a pior morte, morte de cruz. Ele não imputou a você o preço do seu pecado, o preço do que ele passou. Pelo contrário, ele te perdoou e te ofereceu ser parte da família dele. Então pare com isso, abandone isso hoje, amém? E que a gente possa aprender com Caim e Abel, que a dependência do Senhor e a mordomia que nos é dada de desfrutarmos de tudo que está à nossa volta como filhos, mas de que tudo também que está sobre a nossa mão e o nosso cuidado é do Senhor, isso vai te trazer uma grande lição e uma grande virada de chave para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para os seus negócios. Amém? Que Deus te abençoe. Eu oro de todo o coração que o Senhor traga a luz na sua mente, todas as áreas que você precisa se autoexaminar, se autoanalisar, e você possa desfrutar desse novo tempo a partir do confessar, do se autoexaminar e recomeçar de novo quantas vezes for necessário, até que a gente realmente acesse o propósito que o Senhor nos tem. Porque Caim, infelizmente, ele abortou o processo de si mesmo e do seu irmão. Que eu e você não tenhamos o mesmo fim. Amém? Deus abençoe.